importante para os moradores de Araçatuba que têm cães ou gatos. A Clínica Veterinária Pública Meu Pet oferece atendimento gratuito e já superou a meta de atendimentos no último ano. Quem está aqui com a gente é a Tatiane da Silva Poló, coordenadora do Hospital Veterinário do Unisalesiano e da Clínica Meu Pet. Tatiane, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bom dia, eu que agradeço, imagina. Eu não tô ouvindo ela. Tatiane, para a gente começar, conta pra gente como surgiu a Clínica Meu Pet em Araçatuba e qual é o principal objetivo do serviço? A Clínica Meu Pet é um programa do governo, né, a qual o prefeito normalmente ele chama para a cidade. Então, o governo construiu o prédio e a prefeitura tem como ele tem a função de colocar para funcionar. E foi feita uma licitação, a qual o Unisalesiano ganhou, justamente para fazer essa gestão. Ela abriu no dia 9 de março de 2023. A estrutura de lá é bem completa, né? Quais são os serviços que são oferecidos, que estão disponíveis? Isso. Lá hoje nós fazemos o atendimento clínico e cirúrgico. Nós temos uma equipe de médicos veterinários anestesistas, nós temos uma equipe de médicos veterinários que trabalham na internação, nós temos 12 vagas de internação. Nós temos a parte de emergência, então a equipe que faz a triagem e o atendimento emergencial. Também temos a parte de diagnóstico por imagem, onde realiza o raio-x, o ultrassom. A parte de laboratório, que é o laboratório clínico de análises clínicas básicas, e a parte de patologia, onde faz cito, necropsia. E os atendimentos também especializados da veterinária, né? Então, a gente tem o atendimento oftalmológico, cardiologia, a oncologia e a ortopedia. Nossa, é muito completo. Exatamente. Não é só para aquele atendimento mais básico, também tem um atendimento mais complexo, de casos mais complexos. Sim, muitos casos complexos, inclusive muita coisa que a gente atendeu ali, muitos casos raríssimos na medicina veterinária, né? Tatiane, e quem pode ser atendido na clínica? Existe alguma exigência para os tutores? Sim, atualmente apenas munícipes de Araçatuba. Então, para fazer o agendamento, tem que levar, né, um documento próprio de identificação e um comprovante de residência. Como que funciona o agendamento para consultas, para castração, ou mesmo um cachorro que sofreu ali, foi atropelado, teve um acidente, precisa de um atendimento. Não, vamos falar primeiro do agendamento, do cachorro que não, ou gato, né, gato também, que Isso. precisa passar por uma consulta ali de rotina ou tem um sintoma mais leve. Isso, bom, a clínica funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. No início, nós analisamos como fazer esses agendamentos e como vimos que muitos dos tutores não tinham nem celular, quando a gente pensa em abordar aqueles tutores sem condições, porque nós atendemos, por exemplo, muitos mendigos, inclusive, nós optamos por fazer o agendamento presencial todo primeiro dia da semana, primeiro dia útil da semana, por ordem de chegada. Então, nós disponibilizamos ali em torno de 50, 60 vagas de atendimento, a pessoa agenda para a semana. Não precisa levar o seu animal de estimação neste momento. Agenda e compareça à clínica no dia que foi agendado. Hoje, por exemplo, é um dia de agendamento. Isso, hoje é um dia que a gente tem uma filinha lá e aí, por ordem de chegada, o pessoal já vai conseguindo a sua vaga de atendimento, né? E aí nós temos também o atendimento de emergência, que a gente orienta a população em situações de emergência, como, por exemplo, um atropelamento ali, pode levar no setor de emergência, faz uma triagem e a gente tem todo um protocolo. Se nesse protocolo de triagem o animal está em estado de emergência, ou seja, há um risco ali dele vir a óbito, aí ele entra para a emergência, a gente faz o atendimento ali na hora. Então, por exemplo, um cachorrinho que foi atropelado ou que caiu, ou um gato, né, que eles machucaram alguma coisa, dá para levar ali na hora para passar por essa triagem e, se for o caso, realmente ele já fica por ali. Exatamente. E se precisar de uma consulta, não for grave, e aí ele consegue agendar mesmo assim, fora do dia do agendamento? Aí não. Aí, como nós priorizamos esse agendamento semanal, a gente orienta, né? Muitos levam lá na triagem, por exemplo, o animal está com uma dor de ouvido, trouxe aqui na emergência. Eu sei que para o tutor é uma emergência, mas a gente tem que entender que esse setor da emergência, a gente precisa dar a prioridade para quem realmente precisa da nossa atenção. Então, aí a gente orienta para
e, né, comparecer no primeiro dia útil e conseguir a sua vaga de atendimento. É que a dor pra gente parece que é uma emergência, e não é, né? A emergência é para animaizinhos que estão realmente correndo risco de morte. Exato, exato. Tem dia, e a gente pede assim muita compreensão da população, porque tem dia, por exemplo, na última terça-feira, nós atendemos 58 emergências. 58 emergências. Na volta do feriado? Exatamente. E o que era a maioria dos casos? Muitos animais que foram atropelados durante o final de semana, animais que estão com vômito, então estão desidratados, parvovirose, muita parvovirose. O que é a parvovirose? É uma doença que normalmente os cachorrinhos que não foram vacinados, né, começa com aquela diarreia bem líquida, bem fedida, né? Então a gente já sabe que é a parvo. E acaba atingindo muitos neonatos, muitos animais jovens, né? E na clínica tem vacinação também ou não? Não, a vacinação aí a gente deixa para as clínicas particulares mesmo, nós não temos esse programa de vacinação. E no caso de atendimento que depois pode, porque todos os procedimentos são de graça, até as cirurgias? A clínica inteirinha é gratuita, por isso que nós até prestamos essa orientação para a população para que permita que a população que realmente não tem condições de pagar um médico veterinário ocupe as vagas ali disponíveis na clínica. E quando, por exemplo, o atendimento depois pode gerar um custo para o tutor, como no caso de medicações? Aí nós temos justamente este acompanhamento, né? Nós não temos hoje uma farmácia PET, nós temos vários laboratórios que colaboram conosco, então eles doam algumas medicações, recebemos medicações de doação da população e lá nós repassamos para quem realmente precisa. Então temos alguns medicamentos, mas a maioria a população precisa comprar para conseguir fazer o tratamento. Mas pensa, se já está economizando com todo o serviço veterinário, serviços de exames, imagem, o único custo que vai ficar para esse tutor é realmente o medicamento. Tatiane, você, ainda pegando esse gancho do medicamento, então, por exemplo, a pessoa que levou o seu animalzinho no veterinário particular mesmo, teve que comprar uma medicação e sobrou, ou ela não fez efeito, praticamente ficou ali inteira, ela pode doar para a clínica? Pode sim, pode comparecer à clínica, chegar lá na recepção que gostaria de doar a medicação ou qualquer outro produto, né? Às vezes tem fraldinha, tapete higiênico, a gente sempre repassa para quem está precisando. Você falou que até mendigos levam os cachorros lá? Muitos, muitos. E cuidam muito bem, viu? É difícil a gente ver algum morador de rua que não tem um cachorrinho ali por perto, né? Exatamente. Você tem alguma história que você pode compartilhar com a gente que aconteceu ali na clínica que marcou a equipe? Nossa, tem muitas histórias, né? Eu acho que talvez a última história que assim foi bem mais emocionante foi, inclusive, tá no nosso Instagram, que é o de um gatinho, o Bruninho, e ele foi recolhido pelo centro de zoonoses e não conseguia andar. Ele não estava com as movimentações das patinhas traseiras. Nós realizamos o atendimento, nós atendemos os animais recolhidos ali pelo centro de zoonoses e passou pelo período de internação, foi bem cuidado, passou por uma cirurgia para descompressão da coluna, estava fazendo já alguns exercícios de fisioterapia e ele já estava começando a retornar com as movimentações. E aí agora foi adotado, né? Ele foi lá para Campinas, a tutora veio aqui adotar ele. E agora vai continuar o tratamento lá, né? Mas foi um paciente bem querido. O Jonathan, quem está acompanhando a gente pelo Facebook e pelo YouTube, que a gente tem imagens, ele está mostrando aqui pelo Instagram, que é @clinicameupetaraçatuba, @clinicameupetaraçatuba, sem cedilha. E ele está mostrando o Bruninho aqui, ó, tentando andar, tadinho, se arrastando com as duas patinhas da frente. E ele teve que fazer a cirurgia. E como que essa tutora de Campinas conheceu ele? Através de amigos mesmo, né? Foi falando um com o outro. Mas ela não é de Araçatuba, assim? Ela tem amigos em Araçatuba. E aí comentaram com ela, como ela já tem um gatinho especial, ela falou, gostaria de adotar esse também. Então ele foi pra lá. Que gracinha. Tem aqui o vídeo dele. Você que não pode assistir agora, depois vai lá no Instagram e dê uma olhadinha, porque é muito bonito mesmo.
Tem duas perguntas aqui que são bem parecidas no Facebook, Jonathan, abre para mim, por gentileza. O Tiago Giron Garcia está perguntando, e se a emergência for à noite, madrugada ou feriado, tem atendimento durante esses dias? E o Diego Pereira também fez uma pergunta parecida, ó, praticamente igual. O atendimento de emergência funciona só no horário de funcionamento? Tem plantão aos finais de semana? Não, a clínica fecha às 5 horas, nós não temos atendimento fora desse horário, nem de final de semana. Isso foi o contrato com a Prefeitura de Araçatuba. E por mais assim que a gente tem lá o veterinário que cuida dos animais que estão internados, mas, por exemplo, a gente não teria condições de receber um animal que foi atropelado, por quê? Porque hoje não é simplesmente o veterinário chegar e olhar e resolver o problema, né? Nós precisaríamos do setor de imagem, do setor de laboratório, do setor de emergência, realmente de uma equipe para conseguir atender um animal que foi atropelado fora desse horário. Então, infelizmente, depois desse horário, a clínica não consegue mais. Quais são os cuidados básicos que os tutores, que vocês recomendam aos tutores, principalmente para quem tem cães e gatos, nesses casos de emergência? Aí procurar imediatamente, assim, fora do horário, procurar imediatamente uma clínica veterinária particular, né? Aí precisa. E dos casos de emergência que vocês observam, a maioria é atropelamento ou não? Tem algum tipo de emergência comum que dá para evitar? Tem os atropelamentos, mas tem, por exemplo, muita picada de aranha marrom, picada de escorpião, a gente recebe algumas picadas de serpentes também. Então, esses animais peçonhentos é interessante, né, a gente tomar cuidado com os nossos pets, porque também é uma emergência. E também algumas doenças que acabam chegando em estados de emergência, como, por exemplo, nos felinos, né, a FIV e FeLV, que os animais chegam bem debilitados para a gente ali na emergência, ou os cânceres de mamas, que já estão bem ulcerados. A gente pede, né, antes que chegue a essa situação, já conseguir agendar uma consulta, fazer um tratamento para que não chegue em estado de emergência. Quais são os sintomas que eles podem observar, assim, que o tutor, tanto no cachorro, depois dei o exemplo do gato também, falar isso aqui não tá muito normal, isso aqui de doenças que são comuns, que ele já pode procurar uma consulta o quanto antes? Começou a parar de comer, mudar comportamento, diarreia, são situações que não fique esperando piorar, né? Já procure um serviço veterinário. Tatiane, e o hospital e a clínica, porque o Unisalesiano tem também um hospital do curso da medicina veterinária. Ele é separado? É outro serviço? Isso, é um outro serviço. Lá é um serviço particular que funciona de segunda a sexta, das 2 horas da tarde às 18 horas e de sábado das 8 ao meio-dia. Aí lá é tudo pago, né? A consulta é R$ 50, faz o agendamento pelo telefone, né? Também tem o WhatsApp. Mas aí lá é um serviço tudo pago, mas tem o acompanhamento dos alunos do Salesiano, né? E esse hospital fica lá na faculdade, né? Na universidade, lá no Unisalesiano. Exatamente. E a clínica Meu Pet, não? Isso, a clínica Meu Pet, ela fica ao lado do centro de zoonoses, né? Já bem distante. É longe. Tatiane, e os alunos do curso de medicina veterinária do Unisalesiano, eles também fazem acompanhamento na clínica Meu Pet, estágios? Sim. Inclusive é muito importante, né? Porque a gente não pode esquecer que o Unisalesiano ele está ali para formar bons profissionais. Então, a estrutura da clínica, nós temos os preceptores, médicos veterinários preceptores, nós temos o aprimoramento veterinário, que são médicos veterinários que acabaram de se formar, eles prestam uma prova para realmente aprender esse serviço especializado, e os alunos da graduação podem acompanhar em estágios, que a gente fala estágios de treinamento técnico. Inclusive, justamente por conta da demanda da clínica, é algo que realmente os nossos alunos saem muito bem preparados para o mercado de trabalho. É importante você falar desse acompanhamento, porque muita gente, é igual no caso da medicina, né? A gente fala, eu vou ser atendido por um estudante, ou então, um residente que vai me atender. No caso dos animaizinhos também, muita gente pode pensar, mas é importante a gente reforçar que os alunos que estão ali aprendendo, eles estão acompanhando, tem ali um profissional formado, experiente, que está ali supervisionando todo o atendimento, né? Exato. Nós temos, assim, uma equipe de médicos veterinários profissionais, que a gente chama de preceptores, muito bem qualificados, que acompanham todos os atendimentos. Jonathan tem uma pergunta aí? É uma pergunta bem, mais uma curiosidade mesmo. Pensando aqui que
um animalzinho lá, chega lá já bem debilitado e ocorre de vir a óbito, infelizmente. O que vocês fazem com esse corpo? A família escolhe, se destina, pode ficar com vocês, aí vocês levam para estudo, mas no caso para aprendizado também, como funciona? É um momento que a gente respeita bastante, né? Principalmente quando o tutor é muito apegado ao animal. E quando vem a óbito, nós damos a opção para o tutor. Se ele quer levar embora o corpinho para fazer, né, os seus despedida. Ou se ele quiser deixar ali, a gente prepara uma salinha, deixa ele passar esse momento de despedida. E depois, se ele quiser deixar o corpinho ali, ele tem a possibilidade de liberar para a gente utilizar, fazer necropsia, né, para verificar o porquê que veio a óbito, ou se ele não quiser, a gente faz justamente a destinação a gente repassa para o centro de zoonoses fazer a destinação adequada. Tati, quando eu estava agendando essa entrevista, conversando com a Monique, assessora de comunicação do Unisalesiano, ela, inclusive, né, que passou essa sugestão de entrevista, ela comentou que muitas pessoas, muitos tutores agendam a consulta e não comparecem, o que acaba prejudicando quem também precisa, já que os agendamentos são apenas na segunda-feira. É importante a gente fazer esse reforço de que, olha, você agendou a consulta, compareça, né? É muito importante. Por exemplo, hoje a nossa agenda de exames de imagem, ela está lotada até julho. Então, quando uma pessoa falta, está impedindo justamente que outros casos importantes consigam esse horário mais rápido possível, né? E atrapalha muito a rotina da clínica. A gente tenta ao máximo encaixar, né? Demorou 10 minutos para chegar no atendimento, aí a gente já repassa essa vaga para outras pessoas se estiverem ali disponíveis, né? Mas realmente ficar com esse horário vago é uma tristeza. Tati, vamos reforçar então o endereço para quem tiver interesse, quem não conhecia a clínica, ficou conhecendo hoje, que faz atendimentos de graça, exames, cirurgias. O agendamento é feito ali presencialmente, é na rua Doutor Luiz de Almeida, 175, em Araçatuba, ao lado da UBS. Isso, ao lado do Centro de Zoonoses. Isso, ao lado do Centro de Zoonoses. É ali pertinho da Avenida João Arruda Brasil, né? Isso, exatamente. É na Avenida João Arruda, perto da Avenida João Arruda Brasil. Ali é Paraíso, aquele bairro? É Paraíso. Paraíso, né? Ali pertinho, para quem está indo sentido centro, bairro, é do outro lado da avenida, mas é um pouco antes de chegar ao antigo zoológico. É ali naquela região, é facinho de encontrar. Hoje é segunda-feira, você que está aí com o seu animalzinho, não sabe o que fazer, já vai lá para tentar fazer esse agendamento. Você quer deixar uma mensagem para os tutores, para as pessoas que precisam? Tem planos de ampliar os serviços ou alguma novidade para 2025? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Nós temos realmente, dentro da nossa proposta, tem ali 528 atendimentos na proposta com a prefeitura. Em contrapartida, não tem um mês que não fechamos com mais de 1.000 atendimentos mensais. Então, realmente... Estão no limite ali, né? Estamos assim... Aliás, além, né? Estamos assim, nós utilizamos toda a estrutura na sua capacidade máxima, realmente, para conseguir atender todos que vão procurar atendimento ali. Então, a única coisa que eu peço é para que as pessoas tenham paciência, porque é um serviço gratuito, é um serviço que tem uma demanda muito alta. Em relação, por exemplo, às castrações, como nós temos cirurgias muito complexas, bem emergenciais, por exemplo, as cirurgias ortopédicas, cirurgias de câncer de mama, cirurgias oftálmicas. Então, a castração, por ser uma cirurgia eletiva, a gente toda semana vai ligando ali em torno de 8, 10 pacientes que tem a lista, né, que tem o nome numa lista, e a gente já vai agendando para fazer os exames de sangue e depois vai chamando para essas castrações. Mas se porventura acaba chegando algumas emergências, a castração ela vai ficando realmente em segundo plano. Tatiane, muito obrigada por ter vindo aqui, por ter passado as informações. Quando tiver novidade ou alguma orientação importante que vocês observem por período, tá tendo muito caso de tal doença, por favor, os microfones estão sempre abertos para vocês, viu? Muito obrigada. Agora são 9h25, 9h25.